Seminário sobre o profeta Ezequiel. O preço de uma aliança. Lição 2. Deus corrige primeiro os de dentro, depois os de fora. Texto base: Ezequiel 8, 1-3. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante, estendeu dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro que olhava para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Jerusalém é uma cidade enigmática, cheia de histórias esplêndidas e de fracassos terríveis. Está no imaginário dos cristãos e muçulmanos que, juntos, somam bilhões de pessoas. É a cidade do grande rei. Essa expressão foi dita por Yeshua em Mateus 5:35. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O profeta Ezequiel morava em Jerusalém quando foi deportado para a Babilônia. Ele tinha aproximadamente 25 anos de idade quando chegou ao cativeiro. Aos 30 anos, idade mínima para o início de um ministério profético, Deus o toma como profeta e o leva em espírito a Jerusalém. Deus o coloca na máquina do tempo e o transporta até a cidade do grande rei e mostra-lhe as causas do cativeiro e da iminente ruína que viria. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em piedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e os meus estatutos e não andaram neles. Ezequiel 5:5-6. Os habitantes de Jerusalém já haviam presenciado o juízo de Deus que havia sido derramado sobre o reino do norte, que era Israel. Por causa da obstinação e rebeldia, havia sido levado cativo para a Síria. As causas do cativeiro do Reino do Norte estão narradas em Ezequiel capítulo 6. Jerusalém tinha um exemplo prático do que havia ocorrido com Israel
e deliberadamente estava adotando a mesma conduta. Sendo assim, experimentaria o mesmo juízo e teria o mesmo destino. Seus habitantes seriam levados cativos. Tópico 1. Deus lembra a Jerusalém quem ela foi. Antes de ser conquistada por Davi, Jerusalém era conhecida pelo nome de Jebus, cidade dos Jebuseus, povo idólatra e rebelde. Sua origem era pagã e repleta de idolatria. Vossa mãe foi Etéia e o vosso pai morreu. Ezequiel 16:45. Aquela geração de judeus tinha retrocedido às mesmas práticas dos heteus e dos amorreus, povos que haviam sido vomitados da terra de Canaã por causa de iniquidades equivalentes, ou seja, também caíram na prática da idolatria e da rebeldia. O profeta está dizendo: vocês trocaram Yahvé, o Deus de Israel, que os trata como filhos, e voltaram para os braços de seus pais pagãos. Tópico 2. As três irmãs. Deus diz que Jerusalém, Samaria e Sodoma são irmãs, filhas da mesma mãe e do mesmo pai. Tua irmã, a maior, é Samaria. Ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Ezequiel 16:49. A primeira a receber o juízo de Deus foi a irmã mais nova, Sodoma. Muitas vezes vinculamos o pecado de Sodoma à imoralidade sexual, mas na verdade esse pecado é apenas o efeito colateral. A verdadeira causa da destruição de Sodoma, Deus revelou ao profeta. Eis que esta iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel 16:49. Tópico 2.1. Soberba. A soberba é um substantivo feminino que vem do latim supervia, significa elevação, presunção, orgulho. A soberba pode se manifestar de forma individual ou coletiva. Na individualidade, a pessoa se coloca numa condição superior às demais, tornando-se presunçosa. O seu estilo de vida tende a ser egocêntrico. As coisas precisam orbitar em torno dela. E jamais aceitará as repreensões que poderiam mudar o seu destino. Sua tendência é se isolar e buscar sempre seus próprios interesses. Por um determinado tempo, a pessoa soberba pode até fingir que está buscando um objetivo pessoal, mas quando percebe que seu interesse não será atingido, abandona amigos, liderados, líderes e vai tentar a sua desgraçada sorte em outro lugar onde consegue ocultar as verdadeiras intenções. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo
não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifesta aquilo que agrada o seu coração. Provérbios 18, 1 e 2. Tópico 2.2 Fartura de pão. Quando a pessoa confia em sua própria autossuficiência, bem como na autossuficiência de sua família, sua alma fica cheia de si. Por esse motivo, ela começa a viver uma vida descomprometida com as coisas de Deus. Não aceita confrontos e despreza as pessoas que o Senhor levanta para apontar erros. Essa pessoa é alguém que está com o estômago cheio de iniquidade e come o pão cozido na imundícia. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozê-los-ás sobre o esterco que sai do homem diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios para onde os lançarei. Ezequiel 4, 12, 13. Quando os filhos de Deus deixam de se alimentar da palavra que tem a função de corrigir, edificar e consolar, e ficam à cata de ouvir profecias convenientes que saem da boca de profetas mentirosos que falam em nome de Deus sem autorização dele, acabam se transformando em cativos, incautos e dependentes emocionais, tornando-se pessoas semelhantes aos moradores de Jerusalém, podendo passar pelas mesmas experiências deles, isto é, certamente irão comer o pão da imundícia. Tópico 2.3 Abundância de ociosidade. O descanso faz bem a todos. Descansar é uma ordem de Deus para o ser humano. A prova disso é que o 7º dia da semana foi criado para o descanso. Deus deseja que o homem descanse e não que se torne escravo do trabalho. Descansar em excesso, porém, pode levar a pessoa a viver uma vida de ociosidade. A Bíblia mostra que o sentimento de prosperidade e autossuficiência financeira tendem a levar as pessoas a construírem ídolos em sua vida. Mas de que forma isso acontece? O coração das pessoas começa a ser roubado por Baal, e a abundância de ociosidade, que está diretamente ligada à prosperidade sem compromisso com Deus, invariavelmente tende a levar as pessoas a se afastarem daquele que é o provedor de tudo, e assim elas começam a construir seus celeiros de segurança. A pessoa que age dessa forma, Yeshua afirma que Deus vai dizer: louco, louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, 20. Tópico 2.4 Falta de compaixão. Os estilos de vida acima citados tendem a potencializar uma vida em que a pessoa não enxerga mais o pobre e o necessitado, porque sua prática de vida está baseada em si mesma. Para ela, o que tem valor são viagens, as roupas de marca, joias,
carros e os utensílios de casa. A rede social é o lugar de publicar sua vaidade. A vida se torna vulgar e sem propósito com as coisas eternas, tais como a obra do Evangelho, o cuidado com a família e o testemunho. Não há nada de errado desejar e possuir bens, ter conforto, realizar sonhos, desfrutar daquilo que foi conquistado. Porém, quando estas coisas assumem o lugar de Deus em nossas vidas, acabam se tornando um ídolo que rouba o nosso coração e nos coloca na rota do juízo de Deus. Tópico 2.5 Arrogância. A arrogância, fruto das iniquidades já mencionadas, constrói um coração de pedra nas pessoas, impedindo que estas ouçam as advertências de Deus para a sua vida. A soberba e a arrogância são farinha do mesmo saco. Tanto uma quanto a outra procede à ruína. O arrogante e o soberbo que vive na igreja tem um chavão em seus lábios. Tenho que obedecer a Deus e não a homens. Desse modo, vão pavimentando uma estrada formada com pedras de rebeldia. Nesse ritmo, caminha toda a família, e assim constroem um domicílio onde o juízo de Deus será derramado. Sair do estilo de vida de Sodoma não é fácil. Lembra de Ló, que teve que ser arrastado para não morrer? Ele e toda a sua família? Mesmo assim, sua esposa estava tão escravizada com o estilo de vida de Sodoma que não obedeceu à ordem de não olhar para trás e acabou se transformando numa estátua de sal. O desobediente sempre paga o preço. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Tópico 3 Repreensão a Jerusalém. A cidade amada havia superado suas irmãs, Sodoma e Samaria, na prática de iniquidades e certamente receberia o juízo e o castigo na justa medida. Também Samaria não cometeu metade dos seus pecados, e multiplicaste as suas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Ezequiel 16:51. Aplicação para hoje. Jerusalém e a igreja representam a noiva, a desejada de Deus. Atualmente, não é exagero dizer que a igreja tem cometido tanto pecado que tem justificado o ímpio. A Igreja Católica, além dos escândalos do passado distante, num passado mais próximo e presente, tem sido alvo da exposição de notícias sobre pecados morais de seus líderes, os quais envolvem também ganância e poder. A geração atual de crentes protestantes tem sido uma vergonha. O que se vê é o comércio da fé, profecias mentirosas, exploração das pessoas em vários níveis, vida emocional, sexual, adultério, só para citar algumas. Os ímpios dão risadas dos católicos e dos protestantes. Muitos têm dito que a nossa geração é a pior geração de crentes que já existiu. Com razão, talvez alguém diga: nem todos são assim. Existe uma igreja verdadeira, é certo,
Mas também não podemos esquecer que quando estavam acontecendo essas coisas no tempo de Ezequiel, também havia hebreus justos que foram marcados por Deus, pois não se coadunavam com as práticas erradas. Em nosso tempo também existem crentes justos que não se conformam com o que tem acontecido e trazem em suas vidas as marcas de Cristo, que são renúncia, humildade, amor pelo Evangelho, compaixão pelos perdidos e injustiçados, e não se dobram diante de um Evangelho permissivo. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Tópico 4. Deus promete tirar a alegria das coisas. É legítimo nos alegrarmos com as conquistas que Deus nos dá. Mas quando o que recebemos nos afasta dele, Ele mesmo tira a alegria do que nos foi dado e assim, aquele carro, aquela casa, aquele apartamento, aquela casa na praia ou no campo, perdem o encanto e precisamos de mais uma dose de coisas novas. Dessa forma, vamos nos tornando viciados no que é supérfluo, esquecendo-nos daquilo que é consistente e eterno. Veio o tempo e é chegado o dia. O que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Ezequiel 7:12. Tópico 5. Uma viagem no tempo. Deus leva o profeta em espírito ao templo em Jerusalém e lhe mostra a imagem dos ciúmes. Essa imagem é perfeitamente identificada com o que está escrito no capítulo 6, versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. Ezequiel 7:19. A riqueza acompanhada de vaidade e de soberba construiu no coração daquela geração um deus, Baal. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Baal possuía um lugar de destaque no templo. Aquela imagem provocava ciúmes em Deus, pois ele havia casado com Jerusalém, entrando em aliança com a esposa infiel. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo.
e te cingi com linho fino, e te cobri de seda, e te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço, e te pus um pendente na testa, e brincos nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino, e de seda, e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, e mel, e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. Ezequiel 16, de 8 a 13. Tópico 6. A vaidade de Jerusalém. A vaidade e o amor, muito maiores com as coisas que recebeu do que o amor ao próprio Deus, foram laços para Jerusalém. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíste a todo que passava para seres dele, e tomaste dos teus vestidos e fizestes lugares altos pintados com diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas, e o meu pão que te dei, a flor de farinha e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16, 14 a 19. Baal havia roubado o coração de Jerusalém. Na porta do templo se encontrava a imagem da fortuna, da Bitcoin, da campanha da prosperidade e a campanha das 7 cabeçadas na cruz para ser rico. Tópico 7. A vaidade de Jerusalém. Depois de um início deslumbrante, vendo as coisas celestiais indescritíveis, Deus toma o seu profeta e lhe mostra as abominações praticadas às escondidas pelos líderes religiosos. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora aquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então disse-me: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda
toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Estavam em pé diante deles 70 homens como anciões da casa de Israel, e já Azarias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ezequiel 8, de 5 a 12. Aplicação para hoje. Ainda hoje existem inúmeras abominações praticadas às escondidas por muitos líderes dentro das igrejas. Sabemos, no entanto, que eles não ficarão sem um merecido juízo. Dentro dos gabinetes das recâmaras de templos chamados cristãos, são praticadas muitas abominações, tais como abusos sexuais, assédio espiritual, violação sexual mediante fraude, quando pessoas, confiando que estão sendo tratadas por aqueles que deveriam protegê-las, são exploradas mediante enganos. Todos os dias são publicadas notícias das iniquidades cometidas por líderes no meio da igreja. Atualmente estão sendo praticados os mesmos pecados que a geração daquele tempo praticava. A mensagem do profeta Ezequiel continua ecoando. Os seus sacerdotes violentaram a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o puro do puro. De meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, 26. Tópico 8. O choro pela vaidade. Deus também mostra ao profeta as mulheres de Jerusalém chorando pela vaidade. Os ídolos na Bíblia são tratados como vaidades. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Ezequiel 8, 14. Aquelas mulheres se diziam profetisas de Deus, mas foram advertidas severamente pelo profeta. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus. Ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Ezequiel 13, 17, 18. A feitiçaria está ligada ao engano, ao encanto. Não estariam hoje muitas profetisas liberando palavras dos seus corações, tentando impressionar as pessoas e assim cosendo invólucros de feitiçaria e arrastando os incautos aos seus enganos? Naquela geração que recebeu o juízo de Deus, existiam profetas e profetisas praticando abominações às escondidas e se passando por santos nos locais públicos. Tópico 9.
homens de costas para Deus. Existia um grupo de homens que estavam de costas para o templo, o que significava estar de costas para as coisas de Deus. Eles estavam com seus olhos voltados para o Oriente e adoravam o Deus Sol. Quantos homens hoje têm abdicado de seu encargo sacerdotal e literalmente têm virado as costas para a sua missão? Não corrigem sua casa, não impõem protocolos cristãos em seus lares. São pais que se tornaram vítimas das vontades dos filhos e das esposas. Muitos, por algum tipo de medo ou indiferença, deixam as rédeas de seu lar totalmente frouxas. Isto é o que se chama de tragédia anunciada. Um dia a conta vai chegar. Homens, protejam seus lares. Sejam sacerdotes do Deus Altíssimo e cumpram sua missão na casa de Deus. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o Oriente. Adoravam o sol, virados para o Oriente. Ezequiel 8:16. Adorar o sol é tentar viver de outra energia que não seja o Espírito de Deus. Jesus é o sol da justiça. Somos seus discípulos. Quando viramos as costas para a missão que nos foi dada de evangelizar e pregar a palavra de Deus, estamos virando as costas para o sol da justiça e adorando o Deus Sol através da futilidade. Conclusão. Nossa geração não suporta ouvir a palavra de Deus. Gosta das canções que alimentam suas almas frágeis. É bem melhor ouvir "O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você" do que ouvir "Pecador, confessa e chora os seus pecados sem tardar". Você pode perguntar: como assim? Eu lhe respondo: o pecado pode destruir a marca de Jesus na vida de uma pessoa. Não tenho dúvida que a inspiração dessa música é legítima e se refere àqueles que vivem na iniquidade, longe de Deus e de seu Filho, e pensam que não há perdão para eles. Para esse perdido, o pecado não consegue esconder a salvação conquistada na cruz. Mas para aqueles que, lavados pelo sangue de Jesus, querem viver no pecado da fofoca, da mentira, do engano, da rebeldia, da prostituição, da avareza, do adultério, da homossexualidade, da indiferença com o necessitado, dentre tantos outros. Claro que esses pecados apagarão a marca de Jesus que um dia pode ter existido em suas vidas. Não sou eu quem diz isso, é a palavra de Deus. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno daquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora,
nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 26 a 31. Cada geração e cada pessoa serão responsáveis diante de Deus pelos atos de justiça ou injustiça praticadas. A palavra do profeta Ezequiel não era leve. Deus fez o rosto dele duro como diamante e como a pederneira, pois enfrentaria uma geração de dura cerviz. Deus iria ferir profundamente aquela geração com o objetivo de trazer a cura. Toda ferida que Deus faz, Ele mesmo cura. Sua correção é demonstração de amor. Sua ira com Israel tinha o propósito de purificar suas iniquidades. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 18, 32. Até nossa próxima lição. Shalom Adonai. Pastor Ney Fraga, Igreja Batista, Graça e Paz.